Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Muito bom dia, começando aqui pela Tirol FM, mais uma edição do nosso Espaço Empreender. Este programa aqui na Tirol FM justamente traçar um perfil do nosso empresário, do nosso empreendedor, aquelas pessoas que prestam o seu serviço à nossa comunidade aqui de Teutônia e também do Vale do Taquari como um todo. E na manhã, nessa edição de hoje, estamos com o contador Gustavo Luiz Schnorenberger, proprietário da Digiserve Contabilidade, 20 anos prestando o seu serviço aqui para o município de Teutônia e também para a região do Vale do Taquari. E é com ele que a gente vai conversar, justamente para buscar esse perfil, fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo na manhã deste sábado possam ficar um pouco mais por dentro do Gustavo como empresário, mas também do Gustavo, uma pessoa que veio de Paverama, né? Somos conterrâneos, inclusive. Gustavo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol FM. A gente sempre começa com isso, né, Gustavo? A gente justamente, talvez muitas pessoas conheçam o Gustavo como empresário, como um contador, que presta seus serviços para as empresas e pessoas aqui do município, mas Gustavo de Paverama, né? Conte um pouquinho para nós desse histórico familiar, por favor. É isso aí, Vini. Eu sou natural de Paverama, somos conterrâneos, né? Filho de Carmo Schnorenberger e Sirley Schnorenberger, filho de agricultores, depois meu pai foi taxista. E vim a Teutônia estudar e morar muito cedo. Aos 16 anos vim a Teutônia estudar e depois, posteriormente, trabalhar. Meu primeiro emprego foi no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Paverama, fiquei um período trabalhando lá. E após isso vim estudar e trabalhar em Teutônia. Sua formação, Gustavo, vieste estudar em Teutônia em que escola? No IESEG, fiz o ensino médio na IESEG e paralelamente comecei a trabalhar no Banco Bradesco. Né? E após fazer o ensino médio na IESEG, fui fazer o vestibular e na Univates, a graduação na Univates. Vou te perguntar porque eu sou um aluno que já troquei várias vezes de curso. Sempre foi na área de contabilidade, sempre gostou dessa área, Gustavo? Sim, Vini, na realidade a Univates, como era na minha época pequenininha, né, ela oferecia muitos poucos cursos, isso agora a gente vem vendo o desenvolvimento da Univates como universidade. Então na época tinha praticamente 4 cursos, né? Então como eu me identificava com números, gostava, né, e tudo, então na época tinha só economia, letras, economia, administração e ciências contábeis. Então, como eu me identificava mais com números, né, optei pelo curso de ciências contábeis, ingressando na Univates em 1987. Só com esse fato dá para perceber a importância da profissão há tanto tempo, né? A primeira e hoje uma das únicas, ou não a única, mas a primeira exatamente universidade aqui da região já oferecia desde o princípio o curso de contabilidade, né, Gustavo? Perfeito. Dias atrás eu estava num evento, inclusive o Ney Lázari da Univates, ele destacou que a contabilidade, as ciências contábeis, foi um dos primeiros cursos da Univates, lá em 1970, quando a Univates foi fundada. Então, as ciências contábeis, inclusive hoje, dos 40 e poucos cursos que a Univates tem, os ciências contábeis é um dos principais da universidade. Falando da universidade, falando justamente da busca do aprimoramento acima de tudo, Gustavo, esse profissional que está em constante evolução no profissional da contabilidade. A gente falou dessa constante mutação do profissional da área de contabilidade, né, Gustavo? Mas antes disso, eu quero que você fale da sua empresa. Como surgiu a Digiserve, 20 anos de serviços, depois da formação, como o Gustavo Schnorenberger virou empresário. Vini, na realidade, quando me formei em 1993,
foi quando a informática, né, entrou nos escritórios ou entrou nas empresas, né? Muito pouca computadores, informáticas existiam na época. Tudo era feito praticamente manual, né? Então, em 1993, a gente já começou com a informática, os escritórios começaram a ter que se informatizar, né? Então, eu vi um mercado nisso aí, né? Então, na época, eu trabalhava ainda no Bradesco, quando eu me formei em 1993, e depois, em 1995, né, me associei ao Renato Osterkamp, né? Ele trabalhava na antiga CCGL, né, e tudo. E aí, então, a gente abriu o escritório no bairro Canabarro, né? Ele tinha escritório no bairro Languiru, e a gente começou a desenvolver o trabalho, fomos crescendo, né? E a gente viu na informatização, em dados, né, que havia um mercado promissor, né? E foi o que aconteceu. Em 1995, então, em março de 1995, a gente fundou a empresa. Nós falávamos, né, Gustavo, dessa mudança de perfil e dessa mudança nos escritórios, né? Aqueles papéis, aquelas máquinas de escrever, ao pouco foram perdendo espaço, né, Gustavo? O profissional de contabilidade é um profissional que tem que estar, por exigência, 100% se reciclando a cada pouco. Se não é informática, são novas leis, enfim. Que perfil é esse que vocês hoje, quando tem que fazer alguma contratação de um contador ou de um técnico em contabilidade, procuram na DigiServe, Gustavo? Exatamente. Hoje o profissional ele tem que estar muito atualizado, né? A legislação brasileira, né, é uma legislação complexa e os escritórios, o contador, ele tem que estar muito ligado na legislação. Ela muda constantemente. O nosso governo ele cria as leis, depois ele tira. A legislação tributária é muito complexa. Então, a gente no escritório, a gente tem uma gama muito grande diversificada de empresas. Claro, tem escritórios ou profissionais, né, que acabam se especializando, né, num determinado tipo de empresa, né? Nós da DigiServe Contabilidade, a gente tem uma gama muito diversificada de clientes, desde clientes pequenos, médios, grandes, né? Então a gente tem que estar muito ligado. Então, é claro, a equipe tem que estar também constantemente se reciclando em cursos, atualizações. A gente participa muito de congressos também, de convenções. Então isso nos dá também uma certa tranquilidade de estar sempre à frente ou atualizado na legislação. Tu falavas que se formou em 93, né, Gustavo? De lá para cá, o que mudou? Muita coisa a gente falava aqui que mudou. Mas lá em 93, qual é que era a principal área para quem estava saindo do curso e que buscava uma inserção do mercado de trabalho? Qual é que é a área mais, eu não sei se o termo certo é mais fácil, mas a área mais propícia para alguém que está se formando? A gente tem técnico em contabilidade aqui no nosso município também. Então, para esse pessoal que está começando, quer começar uma carreira no escritório de contabilidade, qual é que é a área hoje para você entrar no mercado? Vinícius, em 1993, o escritório, ou o contador, ou o técnico, né, ele se preocupava muito em só registrar as notas, registrar a contabilidade num todo, né? Como eu disse antes, era muito manual, né? Então se perdia muito tempo com as coisas manuais. Com o advento da informática, né, e também a fiscalização online da Receita Federal e do ICMS, né, os trabalhos começaram a ficar mais detalhados, mais complexos, né? Então, hoje o técnico, o contador, ele pode fazer uma análise dos números. Hoje a gente é mais um parceiro uma assessoria, exatamente, do empresário. Então, a importância hoje do escritório, ou do contador, do técnico, é ele pegar aqueles números, né, e oferecer ao empresário uma
uma assessoria, uma direção, né? Então, antes se preocupava-se muito em registrar a documentação, né? Hoje não, hoje se registra a documentação através da informática, através dos meios informatizados, mas se usa a informação, né, para que o empresário tome as decisões mais corretas. Então, dentro da que a gente falou antes, essa complexidade da legislação, a gente tem que estar sempre orientando o empresário para o empresário tomar a melhor decisão, para não ter com problemas de multas, né? Então, hoje ficou a contabilidade, ela pode ser bastante gerencial, né? As grandes empresas, por exemplo, elas pegam o balanço para tomar decisões, né? Para ver graus de investimento, de índice de dívidas, né? Nesse contexto. Até porque uma empresa é mais ou menos como o futebol, né? No futebol a gente sempre fala que é resultado, o esporte é resultado, e o empresário hoje tem que trabalhar em cima dos números e dos resultados, né, Gustavo? Exatamente, o empresário ele tem que pegar os números, se a empresa está com números ruins, prejuízo, ele tem que mudar o rumo, né, do seu negócio, né? Então, por isso é fundamental, né, ele ter essa assessoria, ele saber qual é o imposto que ele está pagando, ele tem que ter uma assessoria, e hoje o escritório também, ele tem como dar uma assessoria trabalhista, né? É muito importante, porque a gente fala muito só na contabilidade, mas a gente faz um serviço trabalhista muito importante, né? Então, hoje existem muitas ações, né? Não é o caso de Teutônia, mas a gente sabe de casos em outras regiões de ações trabalhistas muito fortes, né? Então, o empresário tendo uma boa assessoria trabalhista também, através do seu escritório, ele consegue evitar problemas futuros, né? Ações até grandes que possam até inviabilizar o próprio negócio do empresário. Bom, nós aqui em outras oportunidades também, me remetendo porque a gente chama para vocês aqui no final do ano, para falar de imposto de renda, para falar sobre outros fatores, né? Mas qual é que é o período do ano? O fechamento do ano geralmente costuma ser de mais movimento nos escritórios, Gustavo? O nosso movimento maior, ele começa em janeiro e vai até julho, agosto, né? Então, são períodos onde a gente está encerrando o ano civil anterior, né? Hoje, os órgãos públicos exigem muitas declarações, é através dessas declarações que a gente informa, né? Que é obrigado a informar, onde o fisco, ele vai ter as informações necessárias para fazer os cruzamentos, né? Onde ele vai identificar sonegações, ou na questão trabalhista ele usa também muito índices, né? Quando a gente vê na TV, o desemprego aumentou, o desemprego diminuiu, né? São lá dos escritórios, lá das empresas que saem essas informações, através desses informativos mensais ou anuais. A arrecadação aumentou, né? É desses informativos que é um trabalho que a gente faz, né? Que a gente não até uma prestação de serviço que a gente faz, mas são esses dados, né? Que o governo, né? Que o fisco utiliza, né? Para divulgar. Quais são os órgãos estaduais e federais a quais vocês mais trabalham? A Receita Estadual, a Receita Federal? Quais são os órgãos que, em outras palavras, a gente costuma falar nos municípios, porque o município fica com tanto apenas da arrecadação e muito talvez passe justamente pelo trabalho de vocês. Quais são os órgãos federais que vocês mais têm que prestar números, Gustavo? Atualmente seria a Receita Federal. A Receita Federal, ela tem uma gama de impostos, né? A Secretaria da Fazenda, né? O governo do estado, então, fica com a parte do ICMS, né? Do ICMS. Na parte da Receita Federal, então, existe dois grupos, né? As empresas do Simples, né? Elas têm um imposto mais simplificado, só que dentro desse imposto tem o imposto federal, estadual e municipal, né? Então aí a Receita Federal ela arrecada esse valor e repassa para o estado e para o município.
Depois vem então o estadual, que seria o ICMS, e o municipal então fica com a parte do ISQN, né, que seria o Imposto sobre Serviço. A parte da prefeitura, né, que seria o municipal, é uma parte mais da abertura da empresa, da viabilidade da empresa. Então a prefeitura atua mais se naquele estabelecimento aquela atividade pode ser executada, pode ser, né? Então é nesse sentido. O Estado, a gente na realidade ele controla mais a emissão de notas fiscais e a questão do imposto do ICMS. Sabe que falando em abertura de empresas, muitos programas estão sendo ofertados hoje a nível de Brasil, né? E eu já tive a minha pequena empresa também, e muito se fala no período que essas empresas permanecem, né? De 2 a tantos anos, enfim. Mas a legislação brasileira criou mecanismos para que a burocracia, para a abertura de empresas, para se manter as empresas com saúde financeira, essa legislação brasileira propicia isso também, e vocês oferecem essa assessoria na DigiServe, Gustavo? Sim, Vinícius. O governo federal ele criou há alguns anos atrás a figura do MEI, né? Então ela é para trazer da informalidade vários setores que estavam na informalidade. Então, isso ajudou, né, uma gama, se eu não me engano, hoje temos 5 milhões de MEIs no Brasil, né? Após esse experimento do MEI, né, o MEI ele crescendo, né, que é o objetivo, né, ele crescer, então ele pode aderir ao Simples Nacional e assim ele vai galgando etapas, né, ele vai evoluindo, né, para de repente até se tornar uma empresa maior, né? Então isso oferece. Mas o governo ele muda muito as regras, né? Atualmente as grandes empresas estão tomadas por uma surpresa que foi a desoneração da folha, né? O governo incentivou a fazer a desoneração da folha, desburocratizar, e agora com esse ajuste fiscal o governo voltou atrás e está onerando. Então todo o planejamento que as empresas fizeram em cima dessa desoneração da folha, né, caiu por terra, né? Então, meses, assim, o governo chegou em janeiro, né, e para ter uma ideia, ele aprovou em 2014, né, a desoneração permanente, né? Fez a lei e em janeiro, com a mudança de rumo do ajuste fiscal, eles se arrependeram e aumentaram, mais do que dobraram as alíquotas. Então, é difícil no Brasil, exatamente, porque a gente deveria trabalhar com planejamento de 2, 3, 5 anos, né? Só que em 6 meses o governo muda as regras, né? Então é difícil, né? Então as empresas acabam tendo que se adaptar, aí entra a nossa função, né, que é estar atento às mudanças e logo avisar ao empresário, né, olha, vai aumentar o teu custo, né, então ele tem que ir lá para a planilha dele, né, e infelizmente repassar, porque quem paga lá no final das contas é nós, o contribuinte, né, e tudo, não existe cafezinho de graça, né, na realidade o empresário ele só repassa, porque ele não pode absorver esses custos, né. Exatamente. Gustavo Luiz Schnorenberger, da DigiServe Contabilidade. Vamos falar um pouco, 20 anos de trabalho, né, Gustavo? 20 anos trazendo esse serviço aqui para Teutônia e para a região. Eu gostaria que tu falasse um pouco quantos colaboradores você tem hoje, falasse um pouco também para a gente que deu fizemos essa análise desse cenário atual do governo. Pessoal que está em casa nos ouvindo ficou conhecendo um pouco mais da profissão do contabilista. É o contabilista ou contador? Me corrija se eu estiver errado, Gustavo. O contabilista é a figura do técnico em contabilidade e o contador, né? Então, na realidade, o contador é o que tem a graduação e o técnico que faz o curso técnico, né? Mas a junção dos dois se chama contabilista. Então, isso. Perfeito. Contabilista, muito bem. Fale um pouco da DigiServe pra gente, Gustavo. Bom, a DigiServe atualmente ela tem a sua matriz no bairro Canabarro, né, que nem a gente falou anteriormente há 20 anos. Temos também a filial no bairro de Languiru,
onde o Renato Osterkamp, meu sócio, administra, né? Eu administro a Digiserve em Canabarro. Nós temos atualmente 22 colaboradores, né, que trabalham, então, como eu disse antes, a nossa clientela é bem diversificada, né, desde o MEI até uma empresa maior, né, então temos empresas do Simples, que seriam a grande maioria, né, e atendemos realmente clientes no Vale do Taquari, atendemos clientes em Porto Alegre, clientes em Novo Hamburgo, né, então hoje com a informática a gente tem condições de atender os clientes mais distantes, né, porque a informática nos facilita isso, né? Então estamos no mercado consolidados, né? Temos uma marca, temos uma confiança, né? Então a crise, né, nos traz, né, um pouco de dificuldade, como todos os setores, né? Mas a gente sabe também que isso é uma coisa passageira, né? E nosso intuito é também orientar o empresário para que a crise, né, no setor dele, porque ele indo bem, a gente também é uma consequência, a gente vai bem também. Gustavo Luiz Schullenberger, da Digiserve. Gustavo, para nós fazermos o fechamento aqui da nossa programação do Espaço Empreender, justamente que tu deixa uma mensagem de incentivo para essas pessoas que estão se formando, que estão lá na Univates, como você esteve no final dos anos 80, início dos anos 90, para esse profissional que busca uma inserção no mercado. Nós falávamos agora, o momento é de crise, talvez não se fale muito em inserção no mercado, mas as oportunidades também aparecem no momento de crise, né, Gustavo? Então, para a gente fechar o programa de hoje, gostaria que tu deixasse aí, por gentileza, como esse profissional deve se preparar e uma mensagem para os ouvintes e para os clientes da Digiserve também. Vini, o profissional, o conselho que eu posso dar para o estudante em contabilidade ou o técnico, né, é que ele sempre se atualize. Como a gente falou antes, há uma mudança sempre muito grande na legislação, nas formas da contabilidade. Então, atualizações, sempre em cursos, em palestras, né? O nosso Conselho Regional, ele oferece muito isso. O nosso sindicato em Lajeado, Sincovat, ele oferece todo dia praticamente cursos. Então, as ferramentas estão aí, né? Tentem sempre estar atualizados, né? Focados, né? Que o mercado tem. O mercado tem, apesar algumas portas fecham, mas outras abrem, né? Então deixem seus currículos nos escritórios, nas empresas. Hoje as empresas, principalmente as empresas grandes, elas precisam desse profissional. Se tu abrir hoje o jornal, lá nos classificados, lá tu vai ver muitas ofertas para o técnico e para contador. Então aproveitem, se atualizem, porque o mercado é competitivo, ele precisa de um profissional atualizado, interessado, que esteja pronto para desafios. Muito bem, Gustavo, agradecer a sua participação aqui na nossa programação, você que faz parte também do sindicato, a Nivana. Só para a gente finalizar, quais são os órgãos que representam hoje os contadores a nível de estado, a nível de Brasil? Aqui a gente tem o Sincovat, né, e tem mais um, né? O nosso Conselho Regional de Contabilidade, ele representa então os contadores e os técnicos, né? Eu sou o delegado regional do CRC em Teutônia, Imigrante e Westfália, e o nosso sindicato Sincovat, ele representa todo o Vale do Taquari. É um dos sindicatos mais atuantes e fortes do estado, ele é até modelo, né? Até por isso, porque ele oferece muitos cursos, muitas palestras, atualizações. Então ele tem essa visão, né, de um sindicato que oferece qualificação ao profissional. Então, o profissional, eu diria, Vinícius, para fechar, o profissional do Vale do Taquari é um profissional qualificado, né? Eu tenho colegas muito qualificados, a Univates oferece uma qualificação muito boa, então o profissional aqui do Vale do Taquari é um profissional bastante valorizado e qualificado. Bacana, Gustavo, obrigado por abrir um pouco mais da sua vida pessoal, da sua vida profissional, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vini. Obrigado.
Muito bem, dessa forma vamos encerrando o Espaço Empreender de hoje. 20 anos de contabilidade aqui para Teutônia e para a região. E nós vamos encerrando então mais uma programação. Agradecendo a sua audiência, nós voltaremos no próximo sábado com mais um Espaço Empreender. Até lá! Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.